Senhoras e senhores, amigos e irmãos, que a paz de Deus, que a presença do Cristo se faça entre nós. Alegria de viver é o tópico marcante do verdadeiro espírita. Não queremos ver um seguidor espírita triste, choramingando, semblante fechado, mesmo porque esta doutrina é fundamentada nas revelações do Santo Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é a mensagem da boa nova, ou são as boas novas mensagens chegadas a nós, que tinham o propósito de nos trazer exultação, a certeza de que a vida continua após a morte, testemunhada por Jesus na ressurreição, a certeza de que os mortos, ditos mortos, continuam vivos e podem se comunicar conosco, a exemplo da aparição ao lado de Jesus no Monte Tabor, as figuras exponenciais de Elias e Moisés. Jesus trouxe para nós um roteiro de vida, de alegria. Desejo que todos vós tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância recomendada por Jesus nada mais é do que a alegria de viver tranquilo, sereno, convicto de que está progredindo. Mas há aí uma questão muito dura, muito difícil de ser explicada, justificada e aceita por muitas pessoas. Como viver feliz, como ser alegre durante a vida, com tanto sofrimento a nos espicaçar. Como? Como conciliar essas duas coisas que parecem até antagônicas? Alegria e sofrimento. E aí, a gente vai conhecer, através das mensagens dos Espíritos, que aquilo que chamamos de dor, de tormento, nada mais é do que a nossa irmã que nos auxilia para o grande despertar. Sonhamos com tranquilidade, sonhamos com noites serenas, com dias calmos, com calmarias. Mas quem passa a vida sonhando, vive sem dúvida alguma um pesadelo. Um pesadelo porque, sem o sofrimento a nos chamar a atenção, nós somos tentados a escorregar, a derrapar em nossas inquietações íntimas, em nossas fraquezas interiores. Tanto Leon Denis, como Huberto Roden e tantos outros, nos alertam da importância do sofrimento para que ela nos chame a atenção naquilo que estamos equivocados. Das coisas mais simples do dia a dia. Se estamos nos alimentando e chega o sinal no cérebro que já está bom, já está o estômago satisfeito, e nós insistirmos, vamos adoecer. Quando nós sentimos uma dor de cabeça,
nós buscamos então descobrir qual foi a causa. Teria sido o excesso de sol? Teria sido excesso de trabalho, de meditação? A dor na coluna teria sido uma postura inadequada? O frio nos convida ao agasalho, o calor ao banho, a sede a ingerirmos água, a fome a nos alimentarmos. Aquilo que chamamos sofrimento podemos chamar de amigos invisíveis que nos dão lembretes das nossas necessidades que precisamos satisfazer. É o desejo do sexo, é a solidão, é o infortúnio, além dos sofrimentos morais, da saudade, do ciúme, da inveja, do problema consciencial, do remorso. São dores invisíveis, mas muito mais profundas, muito mais dolorosas, mas fundamentais para a nossa evolução. O que seria dos insetos se eles não tivessem desenvolvido a sensibilidade para sentir onde estava quente, onde estava frio, para sentir necessidade de se alimentar, de dormir, de reproduzir-se? E nós queremos então considerar a importância do sofrimento no nosso processo evolutivo. Não que o espírita goste de sofrer. É um equívoco alguém pensar que o espírita deseja, saboreia o sofrimento. Isso seria masoquismo, isso seria uma enfermidade triste, necessitando de tratamento urgente. Nós devemos não gostar do sofrimento. Tanto isso é verdade, que o espírita, quando é visitado pela dor, ele precisa e deve tomar aquela postura de se interrogar. O que é essa enfermidade, o que é esse sofrimento, o que é essa dor está querendo me dizer? Então, o espírita compreende o significado da dor e busca dialogar com ela, para então furtar-se desse sofrimento, porque a dor nos aponta para o caminho do prazer. Se eu sinto uma dor, eu tomo um analgésico, passa essa dor, vem o prazer. Se eu estou com fome, eu me alimento, sinto o prazer de saborear. A dor sempre é um indicativo de um caminho para que a gente se restabeleça, se reharmonize, se equilibre emocionalmente. E um dos caminhos que muitos apontam como importante para que tenhamos uma alegria de viver é o riso, é dar umas risadas boas, é desopilar. Aí fazemos aquela ressalva. O religioso, o espírita, precisa selecionar aquelas piadas, aquelas anedotas que sejam engraçadas, mas que não sejam carregadas de luxúria, de nomes imorais, que não quebre a vibração, mas que só facilite a exteriorização e a produção de hormônios da felicidade. E que isso faça com que a pessoa fique mais leve, mais contente. Diz uma carta de Públio Lentulus, dirigida aos poderes maiores de Roma, sobre a descrição que fez de Jesus. E dessa descrição belíssima que Públio Lento faz de Jesus, ele diz que nunca ninguém o viu rir, mas chorar.
Mas se ninguém viu Jesus rir, não quer dizer que ele fosse triste. É que Jesus não achava graça, como nós achamos, em pequenas piadas para nós interessantes. Jesus não precisava exteriorizar sua emoção para apaziguar a sua intimidade, para descontrair-se. Ele não precisava disso. Jesus era interiormente feliz. Ele não dava gargalhadas, mas ele tinha um sorriso de uma beleza inigualável, uma energia fantástica e um olhar penetrante que devassava a nossa intimidade. Portanto, aí fazemos uma pequena distinção entre rir e sorrir, entre felicidade e alegria. A felicidade é intrínseca, indica um bem-estar íntimo, a autorrealização, uma segurança, uma paz interior. Jesus era feliz. Já a alegria é o extravasar das emoções. Isso para nós é importante. E nós então rimos da desgraça alheia, porque sabemos que se trata de uma piada, porque sabemos que isso aí é uma criação fantasiosa, e por não ser um fato real, a piada nos induz ao riso. Nos induz ao riso. Ariano Suassuna, num pronunciamento seu, ele explica que, fazendo uma pesquisa sobre a origem do humor, a primeira referência que ele achou na história foi uma definição de Aristóteles, que fala sobre o humor. E que Aristóteles teria dito que o humor, essa gargalhada que a gente dá gostosa, trata-se de uma desarmonia de pequenas proporções, sem consequências dolorosas. Separando as duas frases, uma desarmonia de pequenas proporções, lógico, você ri de um aleijado, você ri de alguém que leva uma queda, é uma desarmonia. Isso não é legal, mas é uma desarmonia de pequenas proporções, disse Aristóteles. E conclui, sem consequências dolorosas. Por quê? Porque não é um fato real, não tem consequências dolorosas. E nós sabemos que tem muita gente que se acha infeliz porque o trabalho está matando, quando muitos estão infelizes porque não conseguem trabalho. E conta a piada que um certo agricultor, tomado de tristeza, disse: eu não vou mais trabalhar, eu não aguento, o sofrimento é enorme, chuvas escassas, a plantação me faz me desgastar demais, não quero mais trabalhar. Então contratou 2 amigos e disse: olha, vocês vão me sepultar, mas o senhor está vivo, não tem nada não, eu não quero mais viver porque o trabalho está exagerado, não aguento mais trabalhar, para colher arroz, colher feijão, é uma coisa horrível, eu não aguento mais. Deitou-se numa rede e os 2 homens saíram cantarolando, levando o defunto vivo em direção a um local onde ia ser jogado. Quando estava a caminho, uns amigos da redondeza vieram e disseram: mas rapaz, para onde fulano vai nessa rede? Você vai ser sepultado. Sepultado vivo? Sim, vivo. Mas por quê? Isso não tem coragem de trabalhar, não. Não, fizeram uma cota,
Rapidamente juntaram os parentes, amigos, arranjaram arroz, uma saca de arroz, e arrastando a saca, disse: para o enterro. E perguntaram a ele: pronto, aqui está uma saca de arroz para o senhor, desista desse seu sepultamento. Ele olhou, pensou, disse: o arroz tem casca ou está sem casca? Está com casca, continua o enterro. A preguiça, para muitos, é uma tortura. Para o espírita, deve ser motivo de elevação espiritual, porque nós precisamos do trabalho. O trabalho disciplina na paciência, na resignação, no perdão, na humildade, porque às vezes o patrão humilha. É importante o trabalho. Chico Xavier contava que em Pedro Leopoldo, o padre, nos seus sermões dominicais, malhava-o, criticava-o, e tratava o Chico Xavier como o demônio em pessoa, e Chico ficava muito arrasado, muito triste, porque o padre falava dele, os seus amigos, e a culpa dos amigos espíritas, porque Chico não ia assistir o sermão do padre, mas os amigos espíritas, amigo entre aspas, na segunda-feira ia fuxicar: Chico, a gente foi para o sermão do padre, o padre falou tanto de você. Quer dizer, esses fuxiqueiros horríveis. E Chico ficava magoado, é falta de caridade com ele. Passaram-se os anos, e um dia chegou Emmanuel: Chico, desencarnou um grande benfeitor seu. Foi um parente meu que faleceu, um amigo, foi o padre. Ah, mas ele não é benfeitor não, que ele vive falando de mim. Não, Chico, você está enganado. Ele era um grande benfeitor seu, porque ele lhe incentivou, lhe estimulou a paciência, a resignação e o perdão. Veja como você melhorou. Agradeça a ele você ter progredido espiritualmente. Portanto, nós temos de considerar a influência positiva do sofrimento em nossa vida, porque se nós não nos conscientizarmos da importância desse sofrimento, nós não evoluiríamos, nós não cresceríamos. A gente sabe aqui no nosso Nordeste como o São João é bom. Nós aqui no Nordeste conhecemos perfeitamente a alegria do nordestino, é a pamonha, é a canjica. Conta-se que São Pedro lá no céu disse: Senhor, lá na terra eu tenho ouvido, daqui eu fico escutando o pessoal dançando, é uma festa tão bonita, tão linda a festa, deixa eu conhecer o São João. Vá, mas volte logo, vai num dia e volta no outro. E São Pedro veio. Ah, foi uma maravilha, dançou, comeu canjica, pamonha, satisfeito, voltou, feliz da vida. No ano seguinte: Senhor, o São João, tudo certo, você vai passar um mês agora. Ele voltou feliz, deu uma seca de arrasar, não tinha canjica, não tinha pamonha, ele não aguentou 2 dias, chegou de volta, suado, cansado, com fome. Que foi, Pedro? Senhor, lá está sem canjica, sem nada, sem pamonha, sem nada, foi uma seca. Se o pessoal se lembra de mim, disse: não para de tirar seu nome da boca, reza direto. O sofrimento faz a gente se lembrar de Deus. Se a gente não sofresse, não se lembraria de Deus, passaria batido. Eu não quero viver sem sofrimento, mas não quero que o sofrimento venha para mim por desejo meu, que ele chegue na necessidade minha, numa desavença, num desentendimento, num mal entendido, mas que eu vá atrair o sofrimento, não, isso é equívoco. O sofrimento vem na hora para nos orientar e explicar exatamente como as coisas devem ser corrigidas. É esse que é o caminho que nós devemos alcançar, de compreensão da necessidade e da importância do sofrimento. Imaginemos se a gente não sentisse dor. Parece uma coisa boa, não é verdade?
Mas se a pessoa não sentisse dor, não teria vontade de comer. Se não sentisse dor, teria uma hemorragia, não sentia, ia morrer, perder todo o sangue. Se não sentisse dor, não se trataria de enfermidades violentas, de esclerose, escoliose, de todo tipo de perturbação. Então a dor tem a sua importância substancial na nossa vida, e precisamos compreendê-la como uma amiga que Deus idealizou e concebeu para nós. Quando nós ficamos mais idosos, a dor torna-se nossa companheira cotidiana e de todas as horas, ao nosso lado, fazendo com que a gente comece a refletir na vida, que o ódio que a gente plantou começa a colher, os inimigos que a gente semeou começam a chegar, a consciência começa a nos acusar pelos erros cometidos, e a alegria vai embora pela janela. Mas aí nós perguntamos, qual seria a causa do sofrimento? De onde vem o sofrimento? Para que serve o sofrimento? Qual órgão que fabrica o sofrimento? E a alegria, quem é que fabrica a alegria? No nosso cérebro, os cientistas analisam e estudam áreas do cérebro em que os neurônios fabricam os hormônios da felicidade. E aí a gente fica logo contente, eu vou comprar esse hormônio para tomar. Até que existem alguns hormônios artificiais, existem substâncias inseridas em alguns vegetais, em algumas frutas, que complementam e estimulam esses hormônios, como a dopamina, a endorfina, a ocitocina, a serotonina, que são os hormônios da felicidade, são estimulados com determinado tipo de alimentação, mas não resolve. Quem sofre de depressão, quem sofre profundamente de depressão, tem carência interna de alguns hormônios da felicidade, que só é solucionado parcialmente quando toma antidepressivo. Ou seja, o antidepressivo é uma espécie de produtor, indutor dos hormônios da felicidade. Mas como não podemos viver a cada minuto tomando o comprimido antidepressivo, é preciso entender como funciona o mecanismo do cérebro, para termos a alegria de viver e não precisarmos depender dessas substâncias químicas que são às vezes ofensivas ao nosso organismo. Então nós começamos a analisar a definição da depressão como um desequilíbrio na produção desses hormônios da felicidade. Ou seja, todos nós, todo ser humano tem dentro de si a possibilidade de produzir esses hormônios, todos nós. Uns produzem mais, outros produzem menos, outros quase que só têm vestígios desse hormônio. O que fazer para se obter de volta a alegria de viver? Como fazer isso? Como lidar com essa questão? Então, na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, foi observado com um grupo de 43 pessoas voluntárias, um estudo sobre a gratidão, porque a verdade é esta, que se nós formos perguntar às pessoas se são felizes, quase sempre vamos dizer que nem tanto, mas se formos perguntar se são pessoas agradecidas, quase sempre não somos. E a gente era para amanhecer o dia agradecendo o sol, a água, o alimento, a vida, a amizade, o amor, o lar. Era para sermos pessoas agradecidas eternamente e não agimos dessa forma. E foi descoberto, pesquisado na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, que a gratidão estimula a produção da dopamina,
que provocam a satisfação, um prazer íntimo de viver, uma alegria de viver, quando se é agradecido. E o teste foi feito mais ou menos da seguinte forma: foi dividido o grupo em duas partes. A metade se comprometeu a escrever uma carta agradecendo a contribuição generosa de um milionário que teria mandado uma verba gigantesca para manutenção dos pobres, para o suporte dos abrigos. E essa caridade estava sendo agora agradecida por carta de próprio punho de cada um dos voluntários. A metade escreveu cartas agradecendo as doações recebidas. A outra metade não escreveu nada. Posteriormente, examinou-se, depois de 3 meses, que no cérebro, através de ressonância magnética, no cérebro dos que escreveram agradecendo, havia sido estimulado regiões da felicidade, da alegria e da paz. Ao oposto que ocorreu com outro grupo que não escreveu carta alguma de gratidão. Já na Universidade de Zurique, na Suíça, foi feito um estudo com 50 pessoas, para que se definisse a importância da pessoa ser generosa. Porque a doutrina espírita recomenda a caridade. Fora da caridade não há salvação. Diz Chico Xavier, fora do amor não há salvação. As doutrinas cristãs, todas elas recomendam a generosidade. Mas essa pesquisa científica em Zurique desejava comprovar se no cérebro, aqueles que haviam sido generosos, se realmente as regiões cerebrais acusavam, através de tomografias, que havia ativação de determinados departamentos neuroniais. Então foi dividido da seguinte forma: 25 voluntários receberam cada um 20 francos suíços. E esse grupo A tinha o compromisso de pegar aqueles 25 francos suíços, gastar com o que quisesse: roupa, passeio, diversão, alimento, enfim, para satisfação própria, pessoal. O grupo B, a outra metade dos 25 participantes, os outros 25 participantes, que receberam a mesma importância em francos suíços, tinham o compromisso de usar aquele dinheiro exclusivamente para fazer a caridade, para usar da generosidade para com o necessitado, com o órfão, para socorrer alguém, jamais usar em benefício pessoal. Passado um certo tempo, alguns meses, foi feito um estudo nos computadores e constatou-se que a generosidade havia fabricado felicidade entre aqueles que havia distribuído o dinheiro que recebera. Fazer o bem, até somente a vontade de fazer o bem, a intenção de fazer o bem, já estimula a produção de substâncias químicas no cérebro, que induzem ao equilíbrio orgânico de uma forma geral. Portanto, se estamos considerando a depressão, por exemplo, o problema psicológico sério, a tristeza, nós devemos nos perguntar: essa pessoa usou adequadamente os processos para conquistar mais capacidade
hormonal, mais hormônios da felicidade. E eu fiz na minha cabeça, na minha mente, a seguinte comparação: imaginemos que cada um de nós recebeu de Deus uma casinha, uma propriedade para plantar e uns silos vazios para guardar os mantimentos. E Deus diz para cada um de nós: meus filhos, aí está a terra para vocês semearem. O que vocês semearem, juntem, consumam a parte, a sobra guardem nos silos, para uma emergência, para quando chegar o verão, para quando faltar o inverno. Mas o preguiçoso, o que não quer plantar, o que não quer produzir, ele não vai ter o estoque. Quando chegar a seca, ele vai se desesperar, vai se desequilibrar emocionalmente. Portanto, quando nós nascemos com uma quantidade desses hormônios mais ou menos limitada à nossa capacidade criativa de vidas passadas. Eu tenho assim, tal percentual de dopamina, de endorfina, de serotonina, de ocitocina. Eu tenho esses hormônios comigo, num determinado percentual, digamos 10%, 5%. Mas eu posso ampliar essa capacidade de armazenamento fazendo o que? O bem e a caridade. Daí a importância do amai-vos uns aos outros, recomendado por Jesus. Porque a gente amando, a gente produz hormônios da felicidade. É preciso que a gente faça o bem. Quando a gente faz o bem, a caridade, aquela que é exibicionista, que dá com a mão para a outra ver, para que as pessoas presenciem nossos gestos, a gente produz hormônio da felicidade momentâneo, consome na hora, passou a festa, acabaram-se os hormônios. Mas se nós praticarmos uma caridade desinteresseira, a pessoa beneficiada vai embora agradecida, emitindo ondas vibratórias que chegarão a nós na forma de estímulos psíquicos para o armazenamento de gratidão lá nos hormônios da felicidade. Portanto, nós, quando enfermos, precisamos do médico. Se estamos com depressão, precisamos de tratamento. Mas que tem o caminho, sim, de produzir, de plantar, de colher e guardar nos armazéns, nos celeiros, para que amanhã, na próxima recaída, eu esteja mais forte, mais fortalecido. A alegria de viver é compreender que estamos aqui de passagem para uma vida melhor, que a proporção que nós enfrentarmos nossas dificuldades, nossas provações com galhardia, melhor estágio moral, psicológico, espiritual alcançaremos. O apóstolo Tiago, na sua epístola, capítulo 1, ele diz: exultemos com a chegada das provações. Ele tinha uma visão clara, necessária, da importância das provações, mas aqui uma ressalva: as provações quando o destino traz para nós, porque existem as provações provocadas por nós, por imprudência, por imperícia, por incapacidade administrativa nossa. Esse sofrimento causado por nós, ele não eleva, porque foi causado já por nós, por despreparo moral. O grande compositor Schumann era apreciado, e Sebastian Bach eram apreciados, ambos compositores, por João Carlos Martins, o grande regente e pianista brasileiro, João Carlos Martins. Ele apreciava esses compositores
e tornou-se então, no decorrer de sua vida, o maior intérprete de Bach que a humanidade conhece. Mas João Carlos Martins, ele não teve uma vida de bonanças. Ele sofria de distonia, mas não é essa distonia de desequilíbrio, era de dores absurdas que ele sentia do corpo, que dificultava a sua locomoção. Depois ele sofre um assalto, leva um tiro na cabeça, perde o movimento das mãos e continua com esforço, até que chegou um ponto, um momento em que ele percebeu que não podia mais tocar no piano. Ele, o grande intérprete de Bach. Então, ele diz para nós, o recado dele para nós: a pior coisa que aconteceu na minha vida foi perder o movimento das mãos. E a melhor coisa que me aconteceu na vida foi perder o movimento das mãos. Mas como pode? A mesma coisa que foi pior para ele, era melhor para ele? Sim, foi pior para ele porque foi um impacto de profundo sofrimento. Porque ele ficava impossibilitado de tocar da forma como ele desejaria. Mas foi a melhor coisa para ele, porque ele nasceu uma nova criatura dentro dele. Ele despertou para outras situações que antes não despertara nele. Valores espirituais que ele não percebera antes, surgiu depois da enfermidade. Depois da impossibilidade dele tocar, foi que nasceu nele essa percepção. Ouvindo as músicas de Schumann, que o importante na vida é tocar no coração das pessoas. Mais importante do que tocar no teclado é tocar nos corações. E ele então resolve ser de pianista a regente, a ser maestro. Ele passou e está atuando diretamente na formação de jovens para o campo da música. Ou seja, o que antes ele dedicava à sua maneira de mostrar-se ao mundo, agora ele mostrava-se a Deus. Enquanto aparecia a imagem dele como pianista para o mundo inteiro, agora o que aparecia é a obra de caridade, incentivando os corações das pessoas a apreciarem a música, tocados pela melodia. João Carlos Martins, ele diz que nós, quando nascemos aqui na terra, somos arremessados como uma flecha, com uma missão a cumprir. Que percepção! Todos nós temos uma missão a cumprir. E ele percebeu que a missão dele era ainda na música, mas uma música direcionada ao bem da comunidade, mais pobre principalmente. Portanto, o nosso trabalho é compreender a importância dessa amiga dor, que vez por outra nos visita, e analisar nossos atos para saber até que ponto nós estamos agindo com correção, e em que ponto estamos equivocados. Perguntaram a Chico Xavier certa vez: Chico, por que é que os casais estão se separando tanto? Por que tantas brigas nas famílias, Chico? E Chico respondeu: é por conta do pouco amor que nós temos no coração. Nós temos muito pouco amor. Nós nascemos com a missão a cumprir, e aquele que foge da sua missão
dessa seta projetada na linguagem de João Carlos Martins, vai sofrer dramas conscienciais posteriormente, porque fugiu das suas obrigações, dos seus compromissos. E então Chico Xavier lembra Jesus. Em Mateus, capítulo 16, consta que Jesus teria dito: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmos, tome a sua cruz e siga-me. Parando e refletindo nessa sentença do Cristo, quem quiser vir após mim, ou seja, quem quiser seguir Jesus, negue-se a si mesmo, ou seja, os seus interesses pessoais serão negados, abandonados. O interesse agora vai ser no Mestre, naquilo que Ele pediu a nós, como roteiro de vida. Negue-se a si mesmo, peguem a sua cruz e sigam-me. E então Chico pergunta: negue-se a si mesmo. Nós até nos sacrificamos. Negar a si mesmo: eu deixei de jogar, eu deixei de beber, eu deixei aqueles ambientes, eu estou me esforçando, eu frequento a casa espírita, eu leio o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu me esforço, eu estou negando a mim mesmo, vencendo meus instintos. Mas Jesus conclui: pegue a sua cruz e siga-me. E qual é a cruz que nós devemos pegar? É a cruz dos nossos compromissos, da nossa missão aqui na terra. Qual é a nossa cruz? A nossa cruz do momento é a esposa que nós temos, é o marido que nós possuímos, conforme o caso, são os filhos problema, são a revolta, a infelicidade, a ruína financeira, a enfermidade congênita, os problemas emocionais, são nossas cruzes. Ponham a nossa cruz, a cruz de cada um no ombro e siga-me. Ou seja, vamos enfrentar nossos problemas. A alegria de viver não quer dizer fugir dos seus compromissos. Pelo contrário, aceitá-los. Mas se nos faltam forças, busquemos na fé, na oração, na vigilância, no pedido ao Cristo, por forças especiais que nos reforcem para suportarmos dignamente as provações do mundo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Portanto, quando nós falamos em alegria de viver, não é andar pela rua dando gargalhada à toa, sem motivo algum. Se fizer assim, você vai ser colocado numa camisa de força, você está desequilibrado. Mas, rir nos momentos apropriados. E Chico, o extraordinário médium Chico Xavier, era uma pessoa risonha, feliz, alegre. Chico conta, por exemplo, que um homem muito cruel, registrado na polícia, perseguido pela polícia, criminoso, com crimes nas costas, quando desencarnou foi para o inferno, e sofreu muito lá no inferno, mas ele muito astuto, fugiu do inferno, e pergunta aqui, pergunta acolá, bateu na porta do céu. São Pedro atendeu. Rapaz, o que você está aqui fazendo o quê? Fugiu? Fugi, vim reclamar, vim reivindicar meus direitos. Eu não mereço estar no inferno, eu não sou tão ruim assim como estão pensando aí, botaram no livro. E Pedro disse: aguarda um momentinho, fechou a porta do céu, foi lá dentro: Senhor, fulano de tal está aí, está reclamando, diz que o julgamento dele foi muito carregado, muito difícil, está sofrendo, foi injusto o julgamento dele.
E o Senhor disse que olhou lá e disse: ele não foi totalmente mal não, ele fez uma caridade, ele deu uma moeda de 50 centavos a um mendigo, na vida todinha que teve, o único benefício que ele fez na vida toda. Mas como ele está multiplicando, Pedro, devolva a moeda dele, disse que vá de novo para o inferno, porque está devolvida a moeda. Aí perguntaram: Chico, me diz uma coisa, Chico, você sabe por que foi que Jesus apareceu a Maria Madalena? Por que foi que Jesus escolheu para aparecer a uma mulher quando ressuscitou? Chico disse: não sei não. Isso é porque mulher não guarda segredo, Chico. Ela espalha. Foi a única que viu Jesus e todo mundo ficou sabendo. Todo mundo. Foi por isso. Aí disseram: mas Chico, você sabe por que foi que Pedro negou Jesus 3 vezes? Não sei. Negou 3 vezes, negou. Agora, por que negou? Sabe por que foi? Porque Jesus inventou de curar a sogra dele. Aí ele se vingança. Mas aí nós vamos consultar o Novo Testamento, capítulo 21 de São João. No Evangelho de João, no capítulo 21, vamos ver Jesus ressurgido dos mortos, ressuscitado dos mortos, à beira do mar da Galileia, assando peixe. Jesus materializado, assando peixe e pão. É impressionante. Os apóstolos passaram a madrugada toda tentando pescar e não conseguiram nada. Já tinha amanhecido o dia, estavam decididos a atracar o barco, porque não tinham conseguido pegar nenhum peixe. E Jesus, vendo o barco se aproximar da margem, grita para eles: não venham agora não, lancem a rede pela última vez do lado direito do barco. E eles disseram: tentar mais uma vez, não custa nada, já lançamos de um lado e do outro a noite toda, a madrugada toda, já chegou o amanhecer do dia, uma vez a mais, vamos jogar e lançar a rede. Quando lançaram a rede, ela veio cheia de peixes, 153 peixes, quase que a rede se rompe de tanto peixe. Então Pedro disse: olha, isso não é normal não é normal, esse homem que está ali na praia é Jesus. Aí Pedro disse: eu vou para lá. Tu vai assim, Pedro? Pedro estava nu. Não vou assim. Vestiu uma roupa, pulou na água, saiu nadando e foi falar com Jesus. Atracaram o barco, retiraram os peixes e ficaram em torno de Jesus. Ele, o mestre dos mestres, ressurgido dos mortos, tinham vergonha de perguntar: o senhor é o senhor mesmo? Porque ele estava materializado, estava mais jovem, mais bonito, não tinha chagas que marcassem os pulsos, os pés, estava mais jovial, mais alegre, mais feliz. Ele tinha cumprido integralmente a sua missão, estava ali ao lado deles. Era incrível, mas era Jesus. Jesus pega o peixe que ele havia acabado de assar, parte, entrega a alguns apóstolos, que até hoje eu não sei se era peixe natural ou peixe materializado, não dá para saber. Mas ele então depois chama Pedro: Pedro, vem cá. Retira-se e vai conversar com Pedro, o apóstolo Pedro. E como Pedro havia negado a ele 3 vezes, Jesus resolve fazer 3 vezes a mesma pergunta a Pedro: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Toma conta das minhas ovelhas, Pedro. Passou uns instantes, baixou a cabeça, escreveu no chão
ergueu o semblante e perguntou pela segunda vez: Pedro, Simão Pedro, tu me amas de verdade? Amo, Senhor. Tu estás duvidando? Toma conta das minhas ovelhas, Pedro. E Pedro começou a ficar contrariado. Será que o mestre duvida do meu amor? Será que o mestre não percebe que sou capaz de negar a mim mesmo e segui-lo, com minha cruz nas costas? Que eu sou capaz de me sacrificar por ele? Que ele modificou a minha vida? Que o sofrimento para mim não tem importância alguma, senão o bem maior de fazer o bem à humanidade? Será que ele está duvidando desse meu poder, desse meu amor? Aí Jesus vai e pergunta-lhe pela terceira e última vez: Pedro, tu me amas verdadeiramente? Aí Pedro olha para Jesus e chora. As lágrimas descem. Senhor, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Porque perguntas tanto, eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. E Chico Xavier, estudando essa passagem bíblica, diz: quando Jesus chama Pedro para dialogar com ele, é como que chamasse a qualquer um de nós para dialogar conosco. Tu me amas? Tu estás capacitados a sofrer por mim, a tomar a cruz e pôr nas costas, a não reclamar da vida? Quando Jesus chamou Pedro para conversar com ele, não perguntou: Pedro, como está a sua saúde para enfrentar tantos problemas? Não perguntou. Você tem alguma reserva monetária para enfrentar a sua vida daqui para frente? Não perguntou. Você tem alguns bens, alguns terrenos, umas terras, umas casas para vender? Não perguntou. Pediu apenas: ama, Pedro. Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Porque o amor requer dedicação integral. Seja marido a mulher, seja pai a filhos, seja religioso para a humanidade, seja para o nosso erguer espiritual, para a nossa sublimação espiritual. Amar, amar e amar. Madre Teresa de Calcutá dizia: a gente deve amar até doer. Amar até doer. Francisco de Assis dizia na sua oração: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz, onde há tristeza, permita que eu semeie a alegria. E nós, espíritas, estamos convidados a semearmos a alegria, a enfrentarmos as nossas dores com dignidade, heroísmo, com coragem, com desenvoltura, confiando em Deus, agradecendo a presença das provações que venham por Ele, cumprindo resignadamente nosso destino, nosso desiderato, na certeza de que Jesus está nos aguardando de braços abertos. Que o Mestre nos abençoe hoje e sempre.